Apocalipse, capítulo 19. Depois disso, ouviu no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o sempre. Então, os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia! Então veio do trono um som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, todas as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como vocês e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama A Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Apocalipse capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra
que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoados as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isso é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo de enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram todos livros abertos, e também foi aberto o outro livro, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber.
de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 74 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de jardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópaso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feita de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem lua para se iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro e o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas.
ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isso é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo de maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escritos o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas e, quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem à palavra desse livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venham. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isso é, a sua palavra, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.